Boa noite a todos. Vamos aqui começar a nossa sexta-feira. Deixa eu arrumar aqui meu material. Isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui de vocês. Ó. Não, mas não é. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui a mensagem de vocês. Ok. Muito bem, vamos aqui, então, finalizar, né? A gente está finalizando, né? Finalizando os nossos assuntos. Semana que vem é dia de apresentação do trabalho, né? Então, vamos aqui no nosso último tópico, vamos falar sobre testes de hipótese, tá bom? Para completar, vocês vão entender hoje como que foi importante a gente ter falado de tantos outros assuntos anteriormente ao longo da disciplina, para chegar hoje nesse momento, tá bom? Então, vejamos. Antes, porém, contudo, né? Como vocês sabem, eu sempre coloco aqui os lembretes que são importantes, chamando a atenção de vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ter tranquilidade de um detalhe aqui de data. Semana que vem, né? Apresentação dos trabalhos. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Isso mesmo. Semana que vem, a apresentação dos trabalhos, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, em relação à entrada na aula, né? Chegar a entrar todo mundo, para a gente dar início, para todo mundo participar da apresentação do colega, né? Que é muito importante. Afinal de contas, o trabalho também é pertinente a isso, né? Dessa integração, de você poder participar com o colega. De poder também aprender com o que o colega vai apresentar, tá bom? Bem, em termos de atividades, mais uma vez, eu sempre destaco, mas lembrando da importância de vocês realizarem o ED, né, referente ao período de vocês, e ao desafio nota máxima, que é uma atividade transversal e que faz uma grande diferença na nota, né, dos colegas, tá bom? Que a gente percebe isso na hora que eu vejo ali o relatório, a realização do desafio nota máxima faz uma diferença enorme na nota, né, no montante ali de nota. Então, faz muita falta, não deixem de realizar. É uma nota que vocês sabem que é aproveitada não só para a nossa disciplina de agora, como todas as demais disciplinas que vocês fazem também nesse semestre, né? Então, vale muito a pena aí fazer para ficar com uma nota legal, robusta, e não ter problema nenhum, né? Na hora que fecha as cortinas, na hora aquele momento em que verifica se foi realizado ou não, né? Se passou ou não, então faz muita diferença, tá bom? Aqui ao longo da semana eu passei para vocês por WhatsApp, né? Porque a coordenação, a professora Tarabal me enviou, e aí eu sempre encaminho para vocês todas as informações. Já constava no nosso cronograma, né? Inclusive, quando eu apresentei a distribuição de pontos, apresentei a vocês ali logo de início
em relação à nossa segunda etapa, eu destaquei mais uma vez para vocês que a nossa disciplina de análise de dados ecológicos é uma disciplina vinculada à avaliação de proficiência, né? Então, eu destaquei isso para vocês no início e semana passada eu vim lembrando, até mesmo porque a coordenação pediu a todos os nossos professores que lembrássemos nossos alunos desse vínculo, né? Em relação à disciplina e essa avaliação de proficiência. E ao longo dessa semana, ela repassou para a gente, esse daqui é inclusive o aviso que eu encaminhei para vocês, né? Ali no WhatsApp. Olha só. Na verdade, ela, né? Passando para lembrar que neste semestre você irá realizar a avaliação de proficiência, que aqui no nosso caso é vinculada à disciplina de análise de dados, né? A avaliação de proficiência será no formato digital, mantendo as medidas de restrições e garantindo o bem-estar de todos os alunos. Segue algumas informações importantes. O período de realização dessa prova de proficiência será a partir de semana que vem, que é do dia 17 ao dia 21 de maio. O aluno conseguirá acessar a prova através do link Prova Digital presente no AVA. O aluno terá 5 horas corridas para concluir a avaliação a partir do momento que iniciá-la. A avaliação é composta por 30 questões objetivas. A pontuação da avaliação será contabilizada a essa nossa disciplina, por isso que eu estou falando com vocês, a análise de dados ecológicos, ou seja, ela tem um valor de 2.000 pontos, né? Vai se somar a outros 2.000 que vocês vão realizar em relação à nossa oficial 2, tá bom? Também encaminhei para vocês roteiros de estudo, né? Porque ela encaminhou para a gente e pediu que nós direcionássemos a vocês. Esses foram 2 roteiros de estudo, inclusive com os gabaritos, né? Então, eu encaminhei para vocês. Então, por favor, não deixem de realizar esses roteiros, é muito importante, né? É uma maneira que vocês têm de se preparar ainda mais para essa avaliação, tá bom? Então, eu espero que todos vocês se saiam muito bem em relação a essa avaliação de proficiência, para que a gente tenha uma nota bem robusta, bem bonita ali nesse final, que afinal de contas a gente já está finalizando, né, a etapa. Então, isso que é muito importante, tá bom? Bem, e agora a gente vai de fato dar início aí ao nosso último tópico. Hoje a gente finaliza, né? Para que semana que vem a gente possa ali aproveitar em relação à apresentação dos trabalhos de vocês. E logicamente, aí só dar ali os retoques, tirar alguma dúvida, né? Alguma atividade ali que venha para a gente só para poder fixar o conteúdo. E daqui 15 dias já é a nossa oficial 2, né? Então, isso que é muito importante ali, o acompanhamento, para que, de fato, no final, né, vocês possam se sair bem nessas provas e, enfim, concluir mais uma etapa, né? Então, nós vamos aqui dar início e eu peço aí que vocês imaginem, né, o que seja hipótese, o que é hipótese para vocês, né? Nós, da biologia, nós trabalhamos muito com isso. Afinal de contas, o biólogo é por essência, né? Aquele pesquisador, aquele que fica imaginando, encontrando as questões, imaginando por que elas existem, ou como é que funciona, o que é que garante determinadas questões, né? Então, o que nós temos? A gente vai discutir aqui ao longo da nossa noite justamente esses conceitos, né? Vocês vão ver que vou até agora discutir em relação a esse conceito de hipótese, mas assim, a gente sabe que a partir do momento que a gente tem uma suposição, né, é importante que a gente tire a dúvida, né? Afinal de contas, uma coisa é o que a gente imagina que seja, outra coisa é aquilo que de fato é de verdade, né? Então é isso que a gente faz muito dentro da biologia. Quando nós temos ali como proposta pesquisa, né? É isso que acontece conosco. Nós primeiro levantamos hipóteses e depois a gente corre atrás para ver se nós estávamos corretos ou não,
né? Diante dos resultados que a gente obtém. Então, ao longo da noite de hoje, vocês vão ver que nós sempre vamos aí verificar quais que são os protocolos necessários para que eu possa validar uma hipótese, né? Afinal de contas, o que que a gente fala aqui é dentro desse aspecto científico. Eu não posso simplesmente ter um achismo, eu acho que é assim, né? A gente, no que se refere à ciência, a gente precisa diante daquilo que possa ser possível, ser uma realidade, a gente realmente tem uma comprovação. E essa comprovação virá a partir ali dos meus resultados, e eu tenho que também ter maneiras de saber que aqueles resultados que eu obtive são resultados satisfatórios, né? Realmente são resultados adequados àquela pergunta que eu fiz. Então, é isso que a gente vai trabalhar na noite aqui de hoje, tá? Eu faço a vocês um convite para que nós possamos analisar esses aspectos. Teremos aqui momentos em que eu vou pedir para vocês pensarem aí, até mesmo realizarem, né, em termos de atividade, para que possam acompanhar, tá bom? Então, vejamos. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês pensarem é justamente isso. Para vocês, o que vem a ser hipótese, né? Bem, quando a gente pega o conceito de hipótese, a gente vê que hipótese nada mais é do que a possibilidade considerada válida antes de sua confirmação. Uma suposição, proposição admitida como um início e através da qual algo pode ser comprovado ou demonstrado. Conjectura, hipótese científica, né? Por isso, inclusive, que eu comentei com vocês, porque é tão importante. Primeiro, nós temos hipóteses, né? E dentro da ciência, nós temos hipóteses científicas, das quais remete a nós, enquanto biólogos, pesquisadores, curiosos, né? Amantes ali da natureza. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Ei, Mariana, boa noite. Então, vejamos. Acho que tá, conseguiu falar. Não tem problema, hein? Pode ir acompanhando aí. Qualquer dificuldade me fala. Importante tá. Boa noite, Lu. Ei, Mariana, que bom. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda, viu? Ok. Estou justamente aqui, né, trabalhando com esse conceito de hipótese. Então, como eu estava falando, quando nós falamos a respeito, né, sobre esse aspecto que é tão inerente à nossa profissão, que é ter aquela curiosidade, é ter aquela hipótese a respeito de algum assunto, a partir do momento que a gente tem aquela ideia, né, inicial, nós agora vamos correr atrás para validar ou não aquela hipótese. Por exemplo, vocês, né? Aí na hora de fazer um TCC, ou principalmente, isso acontece principalmente ali quando a gente já está ali na pós-graduação, né? Realizando pesquisa, na hora que você vai fazer um mestrado, um doutorado. Então você escolhe aquele seu objeto de estudo e aí você, juntamente com o seu professor orientador, vocês vão formular hipóteses, né? De repente é uma área ali de pesquisa que você tem interesse. Então você vai se aproximar desse orientador e aí vocês vão juntos imaginar o que vocês vão trabalhar, né? Qual que será, por exemplo, uma área de interesse? Quais que serão as suas perguntas? A partir disso, a gente vai começar agora a trabalhar. A gente faz um levantamento bibliográfico, né? A gente vai aqui para poder, inclusive, fundamentar nossa hipótese, né? E, posteriormente, nós vamos ali verificar qual que é a melhor metodologia para a gente poder comprovar aquelas hipóteses, aquelas ideias que a gente tem de início e que a gente quer provar, né? Então, isso que é muito bonito, é isso que move cada um de nós, né? Enquanto dentro da biologia.
E aqui eu achei muito interessante, naquele livro que eu disponibilizei, inclusive para vocês no AVA, que é um mestre que eu utilizo aqui como base, né, para montar aqui as aulas, para seguir como roteiro para a gente em termos de discernimento da nossa disciplina. Tem aí essa definição de hipótese com esse rapazinho aqui, né, fazendo essa pergunta, que eu acho muito pertinente, aqui coloquei nos meus slides. Olhem só. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, só para ver como seria caso ela fosse, né? Então é isso que a gente faz. Bem, hipótese é uma coisa que na verdade você ainda não sabe, você supõe que você vai fingir que ela é verdadeira para ali vai ter que fazer um processo experimental para ver se comprova, né? Tem hora que a gente vai comprovar que ela não é, mas tudo é resultado, tá bom? E é isso que a gente trabalha. Eu faço uma sugestão de leitura aqui para vocês, está lá no AVA também. Este é um artigo científico que eu achei interessante porque ele aborda, né, até que relativamente também novo, porque é de 2019, e ele fala sobre testes de hipótese, que é justamente o nosso assunto aqui de hoje. Perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem, tá bom? Então, fica aí como referência, uma sugestão de leitura para quem puder, né, depois dar uma olhada, uma leitura lá, tá lá disponível, para enriquecer ainda mais aqui o assunto que nós vamos abordar no dia de hoje, tá? Acho que é interessante, porque todos os assuntos que a gente aborda, né, logicamente a gente coloca aqui sempre contextualizando, mas eles possam vir a ser mais trabalhados, né, de uma profundidade maior. E principalmente a gente percebe isso a partir do momento ali, quando a gente já, principalmente está ali fazendo algum mestrado, alguma pesquisa associada, né? Então, às vezes a gente tem dúvidas em relação a algumas coisinhas, para ajudar a recordar, para ajudar a fixar tudo isso que a gente já viu aqui. Eu acho que vale muito a pena e em termos de artigo científico é algo que naquele momento possa às vezes até te ajudar. Muitas das vezes a gente pode até utilizá-lo, né? Ali dentro de uma metodologia, porque vai justificar às vezes o tipo de exame, de teste que você vai escolher, enfim, é incrível como que tem momentos, né, quando a gente está ali escrevendo, e quem escreve aqui, eu até tô lembrando do Ezequias, que está aí na fase de TCC, né, Ezequias? Quando a gente está escrevendo, quando a gente tem um artigo que aborda um determinado assunto, que a gente possa incluir ali no nosso texto e colocar em referência, a gente fica tão feliz, né? Porque ele enriquece e ele é muito bem-vindo, né? Porque ele vai fundamentar, ajudar a gente a fundamentar aquilo que a gente está escrevendo. Então, fica aí uma sugestão, não deixe de dar uma olhada, né? Porque ajuda a aprofundar ainda mais o assunto e ajuda para esses momentos, principalmente ali quando vocês estiverem escrevendo o projeto. E é incrível, né? Pré-projeto, é projeto, depois a gente escreve artigo, a gente escreve a monografia, a gente defende. Ufa, por isso que na hora que a gente defende, a gente fala assim, ai, que coisa boa, né? Que alívio, quantas etapas vencidas. Então é isso aí. Então, aqui eu apresento para vocês esse quadro de teste de hipótese, que são etapas pelas quais são importantes para que a gente possa, de fato, imaginar se aquela hipótese foi verdadeira ou não, e se ela deva ou não, né, ser ali utilizada, porque às vezes a gente pode imaginar determinadas circunstâncias que eu possa propor, né, falar, por exemplo, eu vou até dar exemplo aqui, vocês vão ver. Tem um exemplo clássico que é de um suco de laranja com abacate, né? Será que ele emagrece? Poxa, para me falar que para tomar esse suco e pode tomar que ele emagrece, eu tenho que provar, né? Então, a partir do momento que a gente consegue passar por todas as etapas, eu posso chegar e falar assim, olha, pode tomar suco de laranja com abacate, que isso, se você quiser, vai te ajudar a emagrecer, né? Ou quem dera, ia ser até bom, né, gente? Enfim, o fato é que a gente passa por essas etapas. E quais são as etapas? Primeiro, a gente formula uma hipótese, né? Que é aquilo que você imagina que seja, né? Ainda não tem a comprovação, mas você imagina que seja assim.
A hipótese é sempre uma afirmação, é uma situação afirmativa. Você acredita que aquilo seja verdadeiro, então você faz uma afirmação. É algo que você supõe ser verdadeiro, mas que precisa ser verificado, né? É uma suposição, mas que para que ela realmente tenha validade, é fundamental que você o quê? Realiza testes, né? Que é a forma como você pretende verificar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Porque nem sempre a gente é assertivo, né? Tem coisa que a gente acha que é certo, que aquilo é correto, que aquilo dali é válido, e a gente pode chegar no final à conclusão de que nós estávamos enganados. Então é por isso, e é isso que fundamenta, por exemplo, na ciência, que nós possamos fazer, formular perguntas, ter hipóteses, né? Porque uma hipótese ela vem a partir de uma dúvida que você teve inicialmente, né? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer, Jéssica, que me ajuda a emagrecer? Ah, eu acho que suco de laranja com abacate emagrece. Ponto. Ah, agora eu vou testar, né? Então, esse teste ele é muito importante. Só que para a gente fazer um teste, imagina, ah, não, eu tomei um suco de laranja com abacate, e incrível, em um mês eu perdi 200 gramas. Aí você fala assim, gente, será que ele me faz? Será que o suco faz emagrecer? É lógico que com um único indivíduo, né? Com uma única avaliação, eu não posso falar isso. Então é fundamental que a gente tenha uma métrica, que é a unidade de medida para verificar se o teste foi bem sucedido e a hipótese foi validada. Porque eu posso fazer um teste bem mequetrefe, né? Posso fazer um teste ali, ó, bem somebody love, só para comprovar aquilo que eu imaginava que fosse verdade. E a gente sabe que ciência não se faz assim. Para comprovar algo, realmente precisa de ser uma situação robusta, um resultado robusto. Lógico, a gente já trabalhou aqui com a nossa disciplina ao longo, que nós vimos que, na maioria dos casos, nós trabalhamos com amostragem, mas é uma amostragem que tem que ser representativa, né? Eu não vou fazer um teste pegando apenas um ou uma meia dúzia de pessoas e achar que está resolvido o problema. Eu não vou submeter essa análise apenas numa avaliação de 1 ou 2 meses. Para afirmar isso, eu preciso de fato estender um experimento que me dê maior solidez, né, para poder afirmar uma coisa ou outra. E no final, eu preciso de ter uma meta, que é o valor que você espera atingir na métrica para validar a sua hipótese. Então, aqui são etapas, são situações das quais nós vamos falar, né, ainda na noite de hoje, e que vem como respaldo, né, a uma série de situações que nós já vimos na nossa disciplina anteriormente. Vocês vão ver que para estabelecer, por exemplo, um teste, qual teste que eu vou aplicar nessa minha pesquisa, é importante que você entenda qual que é a sua variável, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, se ela é contínua ou não, né? Se ela tem uma distribuição de normalidade ou não. Nós estávamos falando sobre padrão, né? Justamente aquele padrão curva gaussiana ou distribuição de normalidade, distribuição normal, né? Então vocês vão ver que é interessante que o que nós passamos ao longo, ele nos dá subsídio para a gente prosseguir agora, tá bom? E aqui é o que a gente estava comentando, né? Principalmente, porque é lógico, é o meu papel aqui. Nós estamos estudando análise de dados ecológicos, que é estatística aplicada à biologia, né? Literalmente a bioestatística, como a gente fala. Então, nós fazemos essa pergunta e eu me faço essa pergunta e eu me coloco no lugar de vocês. A gente estuda aqui sempre com esse foco visando o nosso dia a dia, enquanto biólogos, enquanto profissionais, né? Verificando esse contexto de uma maneira aplicada. Então, é justamente por isso que é muito importante que a gente tenha essas noções básicas a respeito de testes de hipótese, porque ele sedimenta, de fato, várias situações de procedimentos científicos que nós realizamos no nosso dia a dia.
Como eu falei com vocês anteriormente, isso inclusive eu já falei, que a ciência, ou seja, do ponto de vista a gente ali, enquanto biólogo no nosso dia a dia, nós fazemos muitas perguntas, né? O biólogo é um ser curioso, é um ser que realiza as perguntas, e que a partir dessas perguntas, nós vamos formular hipóteses, nós vamos realizar nossas pesquisas, né? Nós teremos previsões a respeito daquilo que eu estou colocando para poder atingir meus objetivos. Então, depois de passar por tudo isso, e diga-se de passagem, muitas das vezes de uma maneira bem árdua, bem intensa, né? Aí sim, você tem condições de escrever um artigo científico, enviar ali, né, submetê-lo à aprovação do comitê da revista, né, e publicá-lo. Olha só, e aí é uma felicidade tremenda, né? E diga-se de passagem, Luciane, mas publicar? Sim, para que a gente possa defender um mestrado, para que a gente possa defender um doutorado, antes de defender, a gente tem que ter um artigo publicado, né? Isso acontece na maioria dos departamentos. Então, só depois de ter passado pelo crivo científico é que a gente tem condições, de fato, ali de defender e se aprovar, e ainda passar por uma banca, né? Então, é muito importante isso. São os detalhes aí que, com certeza, vocês ainda vão trilhar e chega tudo muito rápido. Viu? Pode ter certeza disso. Daqui a pouco tá todo mundo aí com mestrado. Oi, Letícia, que bom que você chegou. Então, o que a gente coloca aqui? Esses testes de hipótese, né? Que são os testes que vão ajudar a gente a, inclusive, formular hipóteses. Porque eu não formulo qualquer hipótese, né? Eu formulo hipótese e eu tenho maneiras. É importante, inclusive isso, né? É importante que nós formulemos hipóteses de uma maneira adequada. Nesse setor científico, é assim que acontece, né? Então, o que nós temos? Existem os testes de hipótese ou testes de significância, que são procedimentos estatísticos, né? Por isso que a gente está vendo aqui, pelos quais nós possamos vir a rejeitar ou aceitar uma determinada hipótese. Hipótese de nulidade, eu vou mostrar para vocês o que vem a ser isso, tá? Associando um risco máximo de erro. Ou seja, sempre a gente tem a possibilidade de errar, né? Afinal de contas, é aquilo que a gente estava falando com vocês no início. Ora, às vezes eu tenho uma hipótese. Tem hora que eu posso chegar e falar assim, olha, gente, eu acho que esse mouse, ele é vermelho. Aí outro vai poder até falar assim, não, não é. Pensar, não, eu estou enxergando, ele é vermelho. Bem, para poder provar se ele é vermelho ou não, né? Eu vou ter que formular hipóteses, verificar maneiras de provar qual que é a cor do mouse, né? Enfim, por quê? Porque depois eu posso chegar e falar assim, gente, eu provei que esse mouse é preto e eu achava que ele fosse vermelho. Ou seja, a gente pode errar. Eu posso formular hipóteses das quais, inicialmente, para mim era tão provável que fosse assim, mas de fato ele não é. Então, é justamente por isso que a gente faz hipótese, formula hipótese, e a gente sempre tem que imaginar a possibilidade do erro. E aí, tentar minimizar ao máximo os erros, tá bom? São utilizados para detectar se existe alguma diferença entre as médias testadas. Ou seja, eu fiz o experimento para tentar validar a minha hipótese. Então, tentar minimizar ao máximo ali, né? Qualquer possibilidade de erro na leitura daqueles resultados. Então, como eu falei com vocês, me veio à mente naquele momento justamente o exemplo que a gente ia trabalhar aqui, que nós vamos trabalhar. Vocês vão ver que, inclusive, esse exemplo, ele vai aparecer ainda no final aqui da nossa noite, tá? A gente vai remeter a ele novamente, porque a gente trabalha, né? E depois a gente ainda volta nele. Então, o que a gente vai observar? Que para entender melhor essa definição de testes de hipótese, nós vamos pedir, né? Nós vamos imaginar, né? Supor
que nós queremos avaliar a utilização do suco de abacate com laranja, tá? E verificar se o suco de abacate com laranja na nossa alimentação, meninas, se ele nos ajuda a reduzir peso, tá? Bem, como você viu anteriormente, primeiro vamos elaborar hipóteses. E aí que eu vou mostrar para vocês o que é hipótese de nulidade e a hipótese de validação, tá? Vou aqui colocar para vocês como é que a gente sempre imagina essas duas hipóteses, tá? Bem, o que é hipótese de nulidade, ou também conhecida como H0, tá? H de hipótese. Bem, o que significa? Bem, eu vou colocar aqui a hipótese de nulidade para esse exemplo que a gente deu, que é a utilização do suco de laranja com abacate na alimentação não tem efeito sobre a perda de peso das mulheres. Então, a hipótese de nulidade é aquela que a gente imagina a possibilidade daquilo dali não ter efeito nenhum, né? Daquilo dali ser nulo, ser uma hipótese nula, daquilo dali, na verdade, não existir, tá bom? E a hipótese 1 é aquela hipótese que eu imagino que a utilização do suco de abacate com laranja na alimentação, né, dá efeito, exerce efeito sobre a perda de peso das mulheres. Ia ser ótimo, né? Já pensou? Acho que a gente ia tomar muito suco de laranja com abacate, embora não sei se vocês já provaram, mas eu não imagino que necessariamente seja muito gostoso. Mas eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, acho que valeria o sacrifício, né, de fazer essa misturinha ali, bem, né? Se ele de fato ajudasse a emagrecer. Principalmente, olha só, meninos, o que eu imaginei, principalmente se jogarem um pouquinho de açúcar, né? Para dar um docinho gostoso nesse suco, porque não sei, abacate com laranja, será que combina? Tá até bonito esse suco aí, mas não sei se no final o paladar é muito bom, não. Mas de qualquer forma, valeria muito a pena, né? Enfim, então deixa de conversa mole e vamos. Após a elaboração das hipóteses, que como eu acabei de mencionar para vocês, né, hipótese de nulidade e H1, bem, a partir daí nós devemos testá-los, né? Não adianta a gente só supor, não adianta a gente só ter hipótese, a gente tem que provar, né? Afinal de contas, tem que ter, como estávamos falando, qualquer pesquisa, ela tem que ter comprovação. Já pensou se tudo fosse na base do achismo? Nossa, o mundo hoje em dia está meio por aí, né? Tem muita gente que acha e que o que ele acha é soberano e pronto, mas não pode ser, né? A ciência em primeiro lugar. Então, o que a gente tem? Que comprovar, testar, utilizando o teste específico para comparar esses resultados. Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora, pôr a mão à massa, né? Literalmente, para poder verificar se isso está certo. Mas, antes de escolher qual que é o melhor teste estatístico para validar o que a gente está querendo, é importante que a gente conheça a nossa variável. Será que a gente está tratando, né? Eu até tinha mencionado isso anteriormente. Será que a variável que eu estou tratando, qual que é a natureza dela, né? Ela é qualitativa ou quantitativa? Ela tem uma distribuição variável, ela tem distribuição normal ou não? Ela tem aquela distribuição gaussiana ou não? Ela, em termos de continuidade, ela é contínua ou descontínua? E em relação à instabilidade, ela é estável ou instável? Então é por isso, né, que é importante a gente imaginar que nós temos que conhecer, né, aquilo que eu vou testar, qual que é esse tipo de variável? O que eu tenho que realmente, né, verificar dele? Bem, então é por isso. Então é justamente até por isso que eu chamei a atenção de vocês no iniciozinho da aula. Que para chegar aqui, nós temos que saber identificar esses requisitos, né? Esses tópicos. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Letícia caiu e está entrando novamente. Ok, Letícia, bem-vinda de novo. Deixa eu pôr aqui. Aí.
Bem, então foi isso que eu falei, né? É importante que nós possamos agora, de fato, avaliar, né, essa variável. Mas nós já trabalhamos com isso, agora a gente já tem condições para poder fazer essa avaliação. E de acordo com esses critérios, a partir do momento que você sabe que a sua variável, por exemplo, é uma variável quantitativa. Se a sua variável é quantitativa, você vai ver que você vai utilizar um determinado teste, né? Por quê? Olha só, os testes, eles possam ser denominados de testes paramétricos e testes não paramétricos. E é o que eu apresento até nessa imagem que eu achei interessante, coloquei aqui para vocês. Olha, os testes possam ser paramétricos e não paramétricos, tá? Bem, o que vem a ser isso? Testes paramétricos são aqueles testes que nós vamos utilizar quando a nossa variável ela for quantitativa. E ela tem uma distribuição que obedece àquele padrão de normalidade. Aquele padrão de normalidade que a gente viu anteriormente, né? E é interessante que, como vocês sabem, eu obedeço ali o discernimento ali do livro, né? Que eu adotei para a gente ter aqui, né, me basear para formar a disciplina. Ele volta a apresentar algumas características da distribuição de normalidade. Eu não tirei, não, porque eu acho que é sempre muito bem-vindo rever, tá? Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou repassar isso para vocês, mas eu acho que é bem-vindo porque ajuda a fixar, tá bom? Bem, então, como eu falei com vocês, nesse caso dos testes paramétricos, nós vamos adotá-los uma vez que a nossa variável, a gente viu que ela é uma variável quantitativa e que ela tem uma distribuição de normalidade, tá? Como, por exemplo, um peso médio, né? Aqui é o peso médio do rebanho bovino, como o peso de uma população, né? O ganho de peso de crianças na faixa de 2 a 5 anos de idade. Então, ou seja, a partir do momento que eu analiso um determinado dado, que ele venha a ser quantitativo e que ele também tende a ter uma distribuição dentro do padrão de normalidade, eu adoto esse tipo de teste. Agora, em compensação, existem os testes não paramétricos. E os testes não paramétricos são adotados para aquelas variáveis que venham a ser qualitativas, tá? E não apresentam distribuição normal. Exemplo, por exemplo, tipo de dor. O paciente está com dor branda, moderada, intensa, ou seja, quando você não dá, não é número, você está ali qualificando, né? É muito, é pouco, né? Qual que é o sexo dos animais que estão ali, né? Nascendo no ano de um determinado período, né? Se é fêmea, se é macho. Então, você vem com variáveis que venham a ser qualitativas e que não apresentam uma distribuição normal, né? Então é isso, só para a gente ter uma noção. Isso são testes, né, que nós possamos vir a adotar. E aqui é até a própria tabela desse livro que eu falo com vocês, que está lá disponível para vocês, inclusive, onde a autora ela coloca justamente isso para gente, os critérios analisados na escolha desses testes estatísticos, tá? Bem, vamos ver primeiro os testes paramétricos. Os testes paramétricos, eles têm uma variável quantitativa, uma distribuição dentro do padrão de normalidade ou distribuição gaussiana. Ele é uma variável contínua e ele é uma variável estável. Por outro lado, eu vou escolher testes não paramétricos quando a variável for qualitativa, quando ela não apresenta distribuição de normalidade, ou seja, ela não vai apresentar, né? Se eu fizer um gráfico, ela não vai apresentar aquele formato de sino, né? Ela é uma variável descontínua e ela é instável. Então, acho que aqui resume bem o que a gente falou anteriormente, né? E é fácil da gente identificar. Bem, e quais são os testes paramétricos e não paramétricos? Existem vários testes estatísticos, e diga-se de passagem, gente, quando a gente define isso, até a gente aborda isso, né? O próprio autor do livro aborda isso mais adiante.
Mas é o seguinte, normalmente quando a gente está ali numa pesquisa, a gente não faz nenhuma dessas decisões necessariamente sozinhos. Nós fazemos, nossos orientadores, né? Juntamente, aí normalmente associa, né, a um estatístico de fato que tenha uma vivência na área da biologia. Existem vários estatísticos, afinal de contas, né, eles se especializam normalmente em determinadas áreas da ciência. Então, são estatísticos com uma vivência, por exemplo, na área de saúde, estatísticos numa determinada área, por exemplo, das ciências biológicas, né? Então, aí eles vão nos ajudar, a gente tem a informação, a gente conhece a variável, a gente sabe do que a gente vai trabalhar e a gente conversa com eles. E aí, em conjunto, né? Por isso que a gente também é fundamental que nós, enquanto biólogos, enquanto pertencentes a essa área das ciências biológicas, possamos ter também noções, né, básicas que nos permite dialogar com esses profissionais. Porque a gente precisa de entender também o que vai fazer, né? Qual é o teste que realmente vai ser adotado na nossa pesquisa, e por que isso, porque vai ser adotado. Por exemplo, na hora de uma banca ali, na hora do mestrado, possa ser que sua banca comece a perguntar. Então, por isso que é muito importante. E o que eu sempre chamo a atenção dos alunos, quando eu tenho essa oportunidade de falar. Na hora que a gente faz pesquisa, sempre entre em contato com tudo que você está ali fazendo, né? Vai ter uma reunião com o estatístico, meu orientador está indo, vá junto, né? Porque na hora ali da banca, quem vai defender não vai ser o seu orientador, vai ser você. Então, é importante. Mas é reunião, é chata, eu não sei nem tanto assim de estatística, né? Porque ele é muito específico, ele sabe demais. Não, vá. Por isso que a gente tem que ter noções básicas da estatística para a gente poder começar uma conversa a nesse respeito. E, logicamente, aproveitar, aprender e saber, né? Porque é assim que a gente chega ali numa banca para poder defender, tá? Então, a gente cita aqui os testes, alguns tipos de testes que são considerados paramétricos, como o teste T pareado, o teste T não pareado, a correlação de Pearson, a ANOVA, o não paramétrico, o teste de soma, o teste Mann-Whitney, a correlação de Spearman e o teste Kruskal-Wallis, tá? Bem, isso só para... Existem outros testes, né, possíveis que possam ser aplicados também. Como eu falei com vocês, e aqui essa parte, né? Porque eles chamam justamente a atenção que os testes paramétricos, eles são indicados justamente naquelas situações que a variável é quantitativa e tem uma distribuição de normalidade. Aí ele vem lembrando, né, a nós e ao aluno de uma maneira geral, o que vem a ser essa distribuição de normalidade. Mas a gente acabou de ver, né? Mas, de qualquer forma, como eu falei com vocês, eu deixo aqui porque eu acho que é muito válido. Reparem aqui que a gente tem um gráfico, né? Da qual nós temos a frequência e nós temos aqui a distribuição, tá? E aqui, literalmente, aquela denotação. Quando a gente verifica isso e faz um gráfico e fazemos um traçado observando a distribuição dos meus dados, se eu perceber essa curvatura, né, que a gente fala que é uma curvatura em formato de sino, isso significa que a distribuição dos meus dados ali está dentro do conceito que a gente denomina de normalidade. Bem, quanto aos testes não paramétricos, eles não precisam dessa distribuição de normalidade, né? Foi o que a gente viu ali, inclusive naquela própria tabela que eu apresentei para vocês. Então, aí, eu faço a distribuição e não vou ter um traçado a essa semelhança. Então, ok, é importante que a gente entenda isso. Existem também alguns outros dados que nos remetem a essa distribuição de normalidade. Bem, eu já falei, né, que fácil da gente perceber essa curvatura em formato de sino. A gente lembra que a gente viu que aqui embaixo, ó, eu posso falar que equivale a 1.
A média, mediana, elas tendem a estar no centro do gráfico, né? Elas normalmente são justamente entre os dois parâmetros onde eu tenho uma maior densidade, né? Bem, e a gente até fala, né, que os desvios em relação à média, eles são simétricos, né? Existe aqui uma simetria, né? A gente consegue verificar isso pelo próprio gráfico. Então, são todas características que te ajudam a identificar e te assegura que, nesse caso, você deve utilizar um teste paramétrico, tá? E aí, o que a gente fala? É aqui o que está ilustrado em verde, ó, seria a média, né? Que é denominada, inclusive, o autor até lembra aqui pra gente, que é denominado pela letra grega mi, né? Então, aqui, ó, é literalmente a média desse gráfico de distribuição, tá? Nós também vimos anteriormente que um gráfico de distribuição de normalidade, que tem esse formato de sino, ele possa ter variação. Ele possa ser assim, como ele possa, deixa eu colocar aqui só para vocês recordarem, né? Ele possa ser, às vezes, um pouco mais achatado. Ai, por que ele não tá? Eu não peguei? Deixa eu só ver aqui. Ele não tá querendo. Não. Aqui. Ah, é engraçado. Para fazer o contorno errado. Ó. Oh, meu Deus. Para fazer o contorno errado, vocês viram o que ele fez, né? Mas na hora que eu queria começar aqui por baixo bonitinho, ele não estava fazendo. Aqui, ó. Ah, eu acho que é porque eu tô para lá. Ó. Só lembrando para vocês que o gráfico, logicamente aqui eu não vou conseguir fazer tão bonitinho, né? Mas o gráfico em formato de sino, ele tanto pode apresentar como ele está aqui, bonito, bem desenhado, né? Bem pontiagudo, inclusive, como ele possa ser mais achatado, né? Mas o fato é que, ou mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. Mas essas são características que ainda permeiam e que ainda me permite dizer que essa distribuição é uma distribuição de normalidade. É engraçado. Tá teimoso aquele cantinho ali. Deixa eu pôr aqui, apontado. Bem, aqui eu quero que vocês depois, tá, realizem pra gente esse gráfico, tá? Inclusive, quem puder realizar, possa ser em papel milimetrado, mas quem puder, realize esse gráfico no Excel. Eu vou apresentar aqui para vocês terem uma ideia, né, como que ele aparece. Ele é legal, é bom que, inclusive, vocês exercitem isso, né? Afinal de contas, quando a gente está trabalhando muito com dados, e como a gente já falou anteriormente, o Excel é uma excelente ferramenta para nos ajudar a compor, né? A fazer tabelas, a compor gráficos, né? E facilita demais a nossa vida, lógico. Então, esse exercício eu gostaria que vocês fizessem, tá? Então, olha só, vou aqui chamar atenção, como que ele é, vou apresentar e depois, por favor, não deixe de fazer como prática mesmo, tá? Olha só, construa um gráfico utilizando o conjunto de dados dessa tabela a seguir e analise se os mesmos têm uma distribuição normal. Este gráfico deve ser elaborado utilizando a ferramenta de gráficos do Excel ou em papel milimetrado, tá? Então, repare que aqui é uma tabela onde nós temos 11, né? Que seriam 11 variáveis. E aqui o mínimo e máximo, que é a classe de peso, tá? E aqui a quantidade de animais, olhem, tem 6 animais pertencentes a essa classe de peso, ou seja, pesam de 62,5 quilos a 67,4. Tem 12 animais que estão na faixa de 67,5 ao 72,4. Aqui tem 5 animais que estão entre a faixa de 112,5 a 117,4 quilos. Bem, se a gente jogar, né, todos esses dados, mínimo e máximo, e
bem como a quantidade de animais pertencentes a cada classe, vocês vão observar, mas isso depois não deixam de fazer não, tá? Eu vou aqui para a gente poder ganhar tempo em relação aqui o raciocínio, mas então a gente joga isso, né, no Excel, coloca a classe de peso, coloca a quantidade de animais ali para cada um, verifique se está colocando tudo certinho, né? Porque é uma coisa também muito louca, que às vezes acostuma muito, é tudo muito fácil, muito tranquilo, mas na hora de digitar, às vezes a gente, até por erro, né? Algum número que está ali próximo, a gente erra e possa interferir isso no resultado, tá? E aí vocês vão ver, porque aí o próprio Excel nos dá um gráfico, né? Um gráfico que vai ficar a essa semelhança. Então, eu estou chamando a atenção de vocês porque a gente consegue de uma maneira fácil, prática, elaborar um gráfico que, se a gente imaginar, né, vocês ali no momento, né, quer seja de TCC, quer seja ali na pós-graduação, no mestrado, né, você consegue trabalhar bem com algo que seja apresentável para você apresentar na hora da sua defesa, para você publicar num artigo, né? Enfim, são coisas que são ferramentas e que às vezes é muito comum, né? As pessoas às vezes abrirem mão de determinadas situações que serão tão fáceis, né? E que ajuda tanto a apresentar os resultados. Porque uma coisa é você ter aqui na tabela, né? Ok, eu enxergo. Mas olhem, na hora que eu jogo isso no gráfico, além de ter aqui, né? Olha, entre 67,4 e 62,5 a 67,4, tem 6 indivíduos. Ou seja, fica fácil fazer a leitura e eu ainda consigo verificar o tipo de distribuição, né? É ainda visível, consigo fazer uma leitura visual dos dados. Consigo falar, olha, a distribuição de animais por classe de peso apresenta uma distribuição que é considerada um padrão normal, né? Ou uma distribuição gaussiana. Então é interessante isso, tá? Coloquei aqui em maior aumento só para facilitar a observação, mas é algo, né, que a gente consegue isso daí, na hora que você joga e pede o gráfico, aparece aquilo ali para você, fácil, bonito, né? Algo que normalmente vocês vão passar por isso, meninas, daqui a pouco. Vocês falam assim, gente do céu, eu trabalhei e agora tô, né, com tanto resultado bonito. A gente dá um orgulho danado para a gente poder publicar e apresentar, né? Aliás, de passagem, normalmente a gente ainda fica um pouco tenso na hora de apresentar, né? Ali na hora da banca a gente fica um pouco intenso, mas cheio de orgulho. Na hora que termina e dá tudo certo, você pensa, ai, que bom, fui eu que apresentei, né? Fui eu que fiz. Então significa que diante de todas essas análises que vocês fizeram as hipóteses, vocês avaliaram um tipo de variável, vocês inclusive verificaram se a distribuição do que vocês tinham ali da sua pesquisa era dentro de um padrão de normalidade ou não, distribuição gaussiana ou não. Agora eu posso já iniciar o teste? Ainda não. Então, é aquilo que eu comentei no início, né? Teste de hipótese, ele tem etapas. Eu preciso ir com calma, né? Eu não tenho como ali, necessariamente, sair atropelando. Por que que não? Porque, puxa vida, realmente, tomar um suco de laranja com abacate para achar que emagrece ou não, mesmo que ele não emagrecer, não me fizer emagrecer, ele não me confere risco. Afinal de contas, até mesmo porque vai ter uma hora que eu vou enjoar, não vou querer tomar tanto suco assim. Mas já pensou quando a sua hipótese nossa, será que se eu aplicar essa vacina nesse indivíduo, ela vai fazer efeito e vai evitar que ele tenha, por exemplo, malária? Será que ela vai fazer e vai evitar que esse indivíduo esteja protegido e realmente não tenha Covid? Poxa, para poder falar isso, para poder aplicar uma vacina, você precisa de ter a comprovação de que ela é eficiente, né? Por quê?
É algo que você vai injetar no corpo de uma pessoa. É algo que muitas das vezes você tem ali um agente, né, modificado, atenuado, mas você vai injetar no corpo daquela pessoa, no corpo das pessoas. Isso é muito sério. Então, por isso que, na verdade, para ter a validação da hipótese, para ter os testes, para no final das contas você realmente poder falar sobre aquele resultado, precisam de vários passos, né? Precisa ser muito bem trabalhado. Porque quando eu tô aqui numa dúvida se esse mouse é vermelho ou preto, mesmo que eu jure de pé junto que ele é vermelho e na verdade ele seja preto, isso não vai causar problema para ninguém. Mas há momentos que eu posso jurar de pé junto numa situação que possa, inclusive, conferir óbito às pessoas. Então, é algo que tem que ter muito cuidado, uma cautela muito grande, porque a responsabilidade, ela também é grande, tá? Bem, então, por que que eu ainda não posso iniciar o teste, né? Porque você deve convencionar qual que é o nível de erro desejado. Vocês lembram que eu chamei a atenção no início, né? Eu falei assim, olha, a gente tem hipótese, a gente tem hora que até faz o resultado e a gente possa achar que a nossa hipótese é verdadeira. Mas será que é mesmo? Bem, tudo é passivo de erro, inclusive é por isso que eu chamei a atenção de vocês. Não sei se vocês se recordam no iniciozinho, quando eu falei assim, de repente eu uso um único indivíduo para avaliar num único mês, eu vou achar que esse suco me faz emagrecer. Mas às vezes eu emagreci porque nesse mês, né, eu estava muito estressada, e aí diante do estresse eu me alimento super mal, e aí eu realmente emagreci, mas não foi o suco. Foi porque um conjunto de fatores que estavam todos colaborando para que eu emagrecesse. Então, é passivo de erro e a gente sempre tem que imaginar isso. Então, qual que é o limite máximo, né, que eu possa imaginar, permitir que tenha erro? Porque possibilidade sempre vai ter, né? É por isso que você precisa de decidir. E aí, olha que interessante. A gente pode avaliar, né, valores de uma maneira mesmo valorizar, né? E esses valores eles passeiam no limite entre 5%, ou seja, um erro que possa estar dentro, né, dos 5%, ou um erro que está entre 0,001%. Ou seja, ou eu admito uma possibilidade um pouco maior de erro, ou de repente eu vou admitir o mínimo possível de erro. O que vai interferir aqui, gente, é justamente no que eu acabei de destacar para vocês. Aquilo que eu estou avaliando. Será que é algo que, mesmo se errado, né? Logicamente que a gente nunca quer errar, mas imaginando uma possibilidade de erro, será que ele confere mal a alguém? Ou será que não? Né? Então é nisso que vai ajudar, é nisso que a gente vai trabalhar em tentar estabelecer, né, esses valores de erro. A possibilidade do erro levada em consideração quando se testa as hipóteses é denominada de nível de significância e ela é representada pela letra alfa, né? Vocês já devem ter ouvido falar em nível de significância, né? Então ela é representada pela letra alfa, que é uma letra grega, e que ela vem, né? Alfa igual a 5%, alfa igual a 0,01%, tá? Enfim. Olha só, quando você escolhe o valor de probabilidade de erro de 5% e 0,01%, você que vai ali. A escolha vai depender da sua ponderação e subjetividade, que é aquilo que eu acabei de falar, né? O que vai te ajudar aqui a definir em ser um pouco mais permissivo ou extremamente rigoroso, vai ter a ver com a sua pergunta, né? Com aquilo que você está trabalhando. Se você aceitar uma hipótese onde o nível de significância é de 5%, alfa é igual a 0,05. Isso pode-se concluir que a sua hipótese tem chance de ser o quê?
95% verdadeira. Ela é 95% verdadeira com a possibilidade de 5% de erro, uma margem de erro de 5%. E se você estiver falando de uma coisa extremamente séria, uma situação em que, na verdade, não é cabível o erro, né? Existem situações que a gente fala assim, gente, isso aí não é coisa de errar, não, né? A gente fala tanto isso dentro da área de saúde, né? Fala assim, não tem direito de erro. Mas por que não tem direito de erro? Porque se errar, eu coloco em risco a vida daquela outra pessoa. Então é algo que é muito forte, né? Então a gente tem que minimizar ao máximo a possibilidade de erro. Então, nesse caso, né? Se você fala que a margem de erro é de 1% ou alfa é igual a 0,01, você está querendo dizer que a sua hipótese é 99% de chance de ser verdadeira. Apenas 1% de chance de ser errônea. Gente, por outro lado também, diga-se de passagem, nunca, reparem, igual anticoncepcional. Mesmo ali a mulher tomando anticoncepcional certinho, todos os dias. O recomendável, inclusive, é que seja, né? Sempre mais ou menos no mesmo horário, no mesmo período. Ainda existe 99,9% de chance de dar certo, né? Ou seja, dele realmente ajudar a gente a evitar uma gravidez não desejada, mas existe ali a possibilidade de 0,1% de erro. Sempre, reparem, na hora que a gente fala sempre do que se remete à saúde, a gente fala sempre tem uma margem, nem que seja mínima, mas existe uma margem mínima de erro, justamente por causa disso. Porque nada é necessariamente infalível, né? A gente tem que trabalhar com a possibilidade máxima de que aquilo seja assertivo, né? De que seja absolutamente certeiro, mas sempre, né? Afinal de contas, inclusive, no que se refere a corpo humano, cada corpo é um corpo, cada resposta, né? Existe um padrão que possa normalmente ser definido como clássico de uma maneira geral? Existe, mas existe também a possibilidade de variação. Afinal de contas, é organismo, afinal de contas, nós temos variações hormonais, enfim, uma série de situações. Então, é por isso que quando a gente observa assim, não é 100%. Você não tem, você fala assim, a eficácia, né? Aí, por exemplo, das vacinas, ela é cerca de 99% de possibilidade dela ser atuante. Mas existe ainda, são raríssimas as exceções. Vale muito, né? Absolutamente vale demais. O indivíduo vale muito o indivíduo, na verdade, tomar vacina. Mas, um mínimozinho ali, a gente sabe que existe de chance de ter um erro. Porque cada organismo é um organismo, tá? Olhem só. Já que existe uma grande variação dos níveis de significância, qual é o valor que eu devo escolher para o meu trabalho? Luciene, falando assim, fica mais ou menos até fácil, né? Mas existe, como que é mais ou menos essa padronização? É sempre só 5% ou 1%? Não, existe inclusive situações que é ainda mínimo, né? Tem que ser ainda mais extremo. Então é isso que a gente vai ver. Como que a gente pensa, como definir isso, né? Como que, por exemplo, naquela situação, vamos voltar, naquela reunião que foi você, seu orientador, seu co-orientador, e vocês estão agora dentro de um laboratório de estatística, um professor de bioestatística ali, que trabalha, né? Ele tem formação em estatística, ele trabalha de uma maneira intensa com a estatística, mas ele tem uma formação direcionada para a nossa área da biologia. Então, a gente vai fazer essa reunião com ele e ele vai ajudar a gente a definir uma série de situações. O que ele vai ponderar, né, ali naquele momento? Por isso que é muito importante. Aí você fala assim, mas para que eu vou lá com
conversar. Ele sabe de tudo, só ele falar o que eu vou fazer. Porque assim, da mesma forma que nós, né, temos, lógico, questões básicas de estatística, sabemos dialogar com ele, mas possamos, às vezes, não ter todo o conhecimento que ele tem sobre estatística, porque ele é um profissional dessa área. Por outro lado, quem conhece o experimento, quem conhece com que vai trabalhar, é você e seu orientador. Essa área são vocês que dominam. E aí é fundamental, porque vocês, para aquele bambambam da estatística definir, ajudar de fato a destrinchar o que é necessário, vocês que vão ajudá-lo. Vocês é que vão dar as referências do experimento, vocês vão contar como vai ser o experimento. Vocês, aí tem hora que ele vai falar assim, nossa, mas a periodicidade poderia ser aumentada, né? Para pegar os resultados. Aí você vai chegar e falar assim, ó, infelizmente não tem como aumentar, porque não depende da gente, né? Porque às vezes é o paciente que vem, ele precisa de vir apenas uma vez por mês, porque são pacientes que moram lá no interior, são indivíduos, por exemplo, são indivíduos chagásicos, que a gente faz o acompanhamento desses pacientes, mas a grande maioria deles vive no interior. Eles vêm para consulta, né, de rotina, para acompanhamento, mas eles só podem vir uma vez por mês. Então, assim, sabe aquela conversa onde nós que sabemos o que vai acontecer, nós que sabemos, inclusive, as limitações. Tem hora que eles podem propor algo que a gente vai assim, não, tudo bem, a gente consegue. Tem hora que ele possa propor algo que não cabe a nós, né? Às vezes a gente não tem essa possibilidade e não está ao nosso alcance. Por isso que essa conversa é fundamental, porque aí juntos vocês vão definir várias situações do experimento. E aqui no caso, né, justamente para tentar definir ali da melhor maneira possível esse nível de significância, nós precisamos aqui trabalhar, né, verificar dois conceitos clássicos, a acurácia e a precisão. O que vem a ser isso? A acurácia é a medida correta dos valores. Será que esses valores que a gente obteve realmente são absolutamente sempre certeiros, né? Será que eles são precisos? Ou seja, tem a capacidade de repetir a medida com acurácia? Então, olhem só, inclusive para poder ajudar a gente a entender o que seja acurácia, o que seja precisão, nesse livro do qual eu adoto, eles, inclusive eu vou mostrar aqui, são imagens de lá, né? Pois isso sempre consta aqui na nossa bibliografia. O que ele faz? Ele faz uma comparação para gente, uma comparação com um jogo de dardos, tá? Então vocês vão ver, olhem só. Olhem aqui. Temos aqui dois atiradores, né? Dois indivíduos que estão ali, estão brincando. Imagina, vamos imaginar que isso aqui é um joguinho de dardo, que eles estão brincando e que tem o atirador 1, tem o atirador 2, tá? Observem aqui esse primeiro, tá? Olhem só, puxa vida, esse atirador, ele foi muito certeiro. Todos, né? Todos os dardos que ele lançou, olhem, estão todos no centro. Grande maioria acertou em cheio esse miolinho verde aqui, que era o local, né? Que era o alvo. Poxa, ele teve alta acurácia e também alta precisão. Em compensação, olhem só, olhem esse do lado. Não, ele não acertou nenhum no centro. Poxa, não acertou nenhum, ou seja, ele tem baixa acurácia. Ao invés de ele ir no foco, literalmente no alvo, ele errou tudo. Baixa acurácia. Aí o outro vira e fala assim, ah, mas olha só, tudo bem. Ele não acertou no alvo mesmo, não. Mas perceba também que todos os dardos que ele lançou estão todos muito próximos um do outro. Está longe do alvo, mas estão todos muito próximos entre si. Por quê? Ele tem baixa acurácia, ou seja, ele não acertou o alvo. Mas, em compensação, ele tem alta precisão. Ele foi muito preciso. É como, literalmente, ele mirou
enxergou como centro algo diferente, algo longe, mas todos foram para o mesmo tópico. Ele acabou conseguindo, né, fazer com que todos os dardos realmente estivessem próximos, num local que ele, embora tenha mirado errado, todos foram no mesmo ponto. Bem, então, como eu falei com vocês, isso é característica de baixa acurácia e alta precisão. Bem, temos aqui uma terceira possibilidade, uma terceira observação, onde eu tenho, olhem, reparem, aqui tem até um dardo que está lá bem no centro, né? Eu não posso caminhar muito com esse pointer aqui não, se ele cobre aí vocês não enxergam. Nossa, ele consertou acertar o miolinho, professora. Mas em compensação, olha, de todos que ele lançou, ele acertou um. E o restante tá espalhado ali. Olha, ele teve alta acurácia. Por quê? Ele conseguiu acertar o alvo. Mas ele tem baixa precisão. Por quê? Os dardos que ele lançou, cada um foi para um canto. Então, ele tem alta acurácia, mas baixa precisão. Agora, no final, por último, né? O que a gente vê? Gente, ele não acertou alvo nenhum, coitado, né? Esse daqui tá mal, tadinho. E ele, além de não ter acertado alvo nenhum, se a gente observar os dardos que ele lançou, nossa, tá cada um para um canto. Ou seja, aquela sensação de que ele não acertou nada. Ele teve baixa acurácia, mas ele também teve baixíssima precisão. É como se ele lançasse, né? Ó, tudo aleatório, cada um foi para um canto. Então, é isso que é importante, né? A gente imaginar. O que é fundamental, né? Será que você vai ter precisa de ter alta acurácia, ter alta precisão ou nem tanto? Acontece. Aí o que a gente fala? Esse atirador 1, do qual ele, tudo dele, né, foi brilhante, alta acurácia, alta precisão. Esse atirador, ele apresentou tudo isso, né? E ele atingiu o centro, né? Então isso faz com que ele realmente, de todos, foi o atirador mais assertivo, tá? Nesse 2, como a gente falou anteriormente, né? Porque ali eu apresentei, eu acho que é legal que a gente apresenta aqui tudo junto, né? A gente enxerga o que é, igual aqui eu já expliquei, lá eu vou explicando um por um. Mas aqui você já enxerga, já vê, né? A possibilidade de variação e você já enxerga ali, inclusive com um sentido de comparação também, né? Enfim, aí eu falo aqui do atirador 2, dessa baixa acurácia, mais alta precisão. O 3, alta acurácia, mas baixíssima precisão. E aqui tudo, né? Tudo fraco, né? Não acertou nada, tá tudo separado, né? Enfim. Agora, vamos ver quais seriam os níveis de significância que você poderia adotar para essas duas situações específicas. Analisem essas duas situações. Olhem, reparem que eu busquei, porque afinal de contas esse livro ele é direcionado a nós, né, dentro das ciências biológicas. São exemplos que poderiam ser pertinentes a nós, né, dentro de diferentes linhas de pesquisa, mas são situações pertinentes à vida do biólogo, né? A gente trabalha com a natureza, a gente possa ali estar trabalhando em pesquisa em determinado setor que mexa com agricultura, por exemplo, como eu posso trabalhar com pesquisa associada à vacina, à saúde humana, né? Então, só para a gente verificar que isso é fundamental, né? Porque a gente tem a comparação, a gente consegue verificar o conceito da disciplina dentro da aplicabilidade. Isso que é a palavra. Eu consigo ver a aplicabilidade, né? Então, olhem só essas duas situações hipotéticas. Você vai testar uma nova variedade de mandioca que é resistente à seca para ser plantada em regiões semiáridas. Então, você vai testar, né, essa nova variedade de mandioca. Gente, vamos ser sinceros. Você testa uma nova variedade que tem tudo, eventualmente, né, para
se adaptar bem, para se desenvolver adequadamente, para dar um produto de qualidade. Entretanto, se por acaso também não acontecer, bem, testar uma nova vacina contra a gripe para idosos com mais de 60 anos. Olhem só o cuidado que a gente tem que ter, né? Para começar, idoso já é um indivíduo que merece uma atenção a mais, né? Em virtude do sistema imunológico, que a gente sabe que eles são mais propensos, né? Eu vou testar uma vacina nova no idoso. Então, eu tenho que ter o máximo de cuidado, né? Bem, até parece, né, gente? Diga-se de passagem, viu, gente? Esses exemplos, esse material, inclusive, foi, né? Porque ele é baseado ali no livro. Isso tudo foi feito antes, tá? Essa questão desse exemplo aqui de vacina não é por causa do momento que a gente está vivendo, é porque é um momento, é um exemplo, né, clássico de importância e muito antes da gente imaginar, né, a autora ali do livro nem imaginava que nós iríamos passar por uma situação como essa que a gente está passando agora, tá bom? Na qual, inclusive, diga-se de passagem, tá todo mundo louco com uma vacina, né? Mas, enfim. E aí que a gente pergunta, qual a necessidade de precisão na escolha do nível de significância serem utilizados nessas situações relatadas? Né? Qual que vocês acham? Qual dos casos? Do caso da plantação de mandioca ou no caso da vacina, que você precisa de ter maior precisão? Qual que você acha que você precisa ser mais assertivo? Onde é que você, porventura, corre mais risco? Em vir, né, a testar uma nova variedade ali de mandioca numa determinada região, ou você aplicar uma vacina nova em indivíduos, inclusive idosos? Então, essa pergunta a gente faz, a gente trabalha justamente para isso, para a gente perceber que esse nível de significância, de ser um pouco mais rígido ou um pouco mais permissivo, né? Um pouco com uma flexibilidade um pouco maior, é de acordo com o que você estiver trabalhando. Não existe uma resposta pronta. Por isso que é importante você conhecer o seu material, você saber do que se trata. Eu estou trabalhando com algo que eventualmente qualquer rinho aqui, qualquer desvio possa significar atrapalhar, né, possa prejudicar a saúde de um indivíduo, posso fazer com que eventualmente ele possa ter efeitos colaterais mais severos, né? Ou, por mais que eu quero ser absolutamente certeira em tudo que eu faço, pelo compromisso, pela seriedade, o que eu estou testando, pelo menos não confere risco a ninguém. Não vamos, né, deixar aquela pessoa não estar correndo risco, aquele conjunto, aquela ação, ela não vai conferir risco de fato a alguém, né? Então é isso que é em jogo, é isso que é levado em consideração. Por isso que é importante essa reflexão. Então, certamente, né, tenho certeza que aí vocês logo imaginaram que o caso 2, que é esse caso onde vai se testar uma nova vacina em idosos acima de 60 anos, é uma precisão muito maior do que necessariamente se você vai fazer uma plantação de qualquer que seja, inclusive, ali do alimento que você vai plantar, né? Enfim, não tem problema. Ele em si, o máximo que possa acontecer é ele não se desenvolver bem, né? Mas aí também você não faz com que a pessoa corra riscos, né? Mesmo porque, aí você pode pensar, mas a pessoa pode perder dinheiro. Mas ninguém vai sair aí, né? Tendo ali plantando algo que seja absolutamente novo em excesso, né? Até o próprio produtor já faz seus testes ali, sem necessariamente. Ninguém é doido de investir muita coisa necessariamente tão no escuro assim, né?
Então, para se testar a resistência de uma variedade de planta em relação ao estresse hídrico, os níveis entre 1 a 5% de erro podem satisfazer muito bem a necessidade de confiança do pesquisador, né? Ou seja, se a gente escolhe um nível de significância de 5% nessa situação, como eu poderia ter escolhido o nível de 1%, mas que seja, até nível de 5%, tudo bem. Ali na banca, na hora de apresentar um trabalho, na hora que fala assim, nossa, fizemos, isso é muito bom, vale a pena plantar, é um alimento que se desenvolve bem, enfim. Bem, a banca não vai questionar, não vai brigar, achar ruim em relação a esse seu nível de significância, né? Vai concordar que esse é o suficiente. Agora, em compensação, na situação da vacina, é isso que se faz, né? Vou ser obrigada aqui a falar, você sabe que eu sempre contextualizo, que a gente veio para a Anvisa, né, chegar e aprovar. Aquele todo o processo de pesquisa, toda aquela condução clínica, né? Tudo ali que eles estão chegando e estão falando que são o quê? 98% de especificidade, que aquela população não vai ser hospitalizada, enfim, na hora que eles chegam com todos esses valores, aquilo dali tem que ser muito bem comprovado. Inclusive, tem que estar amarradinho, muito bem amarradinho aqui no que se refere à estatística. Por quê? Porque a gente precisa de confiar, a gente precisa de que aquilo realmente seja assertivo. Já pensou? Sair aplicando algo que não necessariamente vai fazer o bem para as pessoas, às vezes possa até o contrário, possa ter efeitos colaterais tão adversos, né, que eventualmente possam colocar em risco a vida de uma pessoa. Então, nesses casos, onde existe esse grau de seriedade, né, esse alto grau inclusive de risco, que a gente fala que níveis de significância superiores a 0,1% são inadmissíveis, né? Você não tem esse direito de escolher valores maiores, níveis de significância maiores do que isso, né? Esses valores, eles podem e devem ainda ser ainda menores se for testado no produto que pode causar danos à saúde, né? Ou seja, quanto mais seriedade, quanto mais risco, menor o nível de significância, tá? Recomenda-se trabalhar nesses casos absolutamente ali muito específicos, com níveis de 0,01 ou 0,001%, tá? Ou seja, resumo da obra, minimizar ao máximo qualquer situação de erro. Olha só, aqui como exemplo, né? Estabelecer os níveis de significância, se é de 5, se é de 1, ou de 0,1 ou de 0,01% adequados para se testar situações experimentais a seguir e justifique a sua resposta. Então, aqui coloco para vocês, né? Nesse caso, se a gente imaginar avaliar o efeito da utilização da farinha de mandioca na alimentação de crianças de 4 a 8 anos. O que a gente tem que pensar? Bem, farinha de mandioca, ela faz parte da alimentação de uma maneira geral? Faz. A gente consome farinha de mandioca, né? Ou seja, só que eles querem verificar, será que se eu oferecer a farinha de mandioca na alimentação das crianças ali de uma maneira mais frequente, será que ela vai fazer o que em relação às crianças, né? Será que elas vão ganhar peso? Será que elas vão perder peso? Será que eu vou ter alguma alteração, por exemplo, no seu desenvolvimento? Enfim. Então, normalmente, mas de uma maneira geral, olha, efeito colateral provavelmente não vai dar, né? Farinha de mandioca tende a não ter efeito colateral, né? Não é algo que necessariamente possa fazer mal para uma criança. Então, nesse sentido, a gente poderia adequar muito bem, né? Nível de significância de 1 a 5%, porque eu não corro risco
Ali não vai ser, né, nada que necessariamente vai conferir danos, riscos a essas crianças. Outra situação, né, para a gente praticar, para a gente imaginar ali. Bem, e se a gente tiver, né, se a gente estiver ali trabalhando, é engraçado que eu acho que até já tive a oportunidade de perguntar a vocês, não sei se aqui na turma de vocês, né, mas tem gente que inclusive tem vontade de trabalhar com grandes animais, né, eu agora só que realmente não me vem à mente ao certo quem que ou e se é na turma de vocês, mas aí, imagina, a gente está ali trabalhando com grandes animais, né? E de repente a gente precisa de comparar a produção de leite de vacas de uma fazenda. Então, quero ver, né? Será que eu acompanho, né? O proprietário ele tem mais de uma fazenda, então de repente eu posso até tentar comparar. Existe uma gestão, um manejo de vacas numa fazenda que é de uma forma, existe um manejo de outra fazenda de outra forma. Eu vou querer comparar a produção de leite, né? Será que o manejo ele vai interferir nisso? Será que ele possa colaborar para que a vaca seja mais saudável, que ela esteja melhor nutrida e, consequentemente, ela possa produzir uma maior quantidade de leite? Bem, sim ou não? Então, a gente vai ali, a gente imagina por exemplo, quais são as suas hipóteses? Eu posso formular a hipótese de nulidade, de que a variação do manejo não interfere na produção de leite daquela vaca. Ou eu posso imaginar a hipótese 1. A alteração no manejo promove a alteração na produção de leite pelas vacas. Então, agora eu vou tentar ver isso, né? Bem, e aí qual que é o nível de significância? Nesse caso, né? Será que se errar tem risco? Não, né? Se eu falar, por exemplo, que realmente não tem variação, ou se eu falar que tem variação, isso não vai conferir. Afinal de contas, o objetivo ali é cuidar desses animais. Só que eu posso cuidar de maneiras diferentes. Então, o risco também, um nível de significância de 1 a 5%, também é aceitável nessa situação. Aqui, até eu tentei, né, buscar aqui imagens para vocês, que já nos remetesse ao que está sendo citado ali no texto, né? A gente agora deve avaliar o efeito da substituição do leite de vaca por leite de cabra no ganho de peso de crianças desnutridas com a idade entre 1 e 5 anos. Então, olhem só, a gente já está trabalhando agora com uma população diferenciada, com uma população que já apresenta um grau de debilidade, né? Porque são o quê? Crianças desnutridas. Então eu tenho que ter um cuidado ainda maior, porque eu estou tentando ali avaliar situações da alimentação de uma criança que já está desnutrida. Então ela já está no limiar. Se eu falhar, possa ser que isso eu promova danos severos a essa criança. Possa ser que ela tenha prejuízo à saúde por causa desse erro. Então, é por isso que a gente possa verificar aqui dentro desse contexto, né, que no caso aí, desses indivíduos, um nível de significância de 0,1%, ele seria o ideal, né? Seria o mais ideal. Por quê? Eu não posso colocar o nível de significância de 5% para essas crianças, não. Afinal de contas, já pensou assumir uma real possibilidade de uma margem de erro de 5%? Poxa, eu possa fazer com que crianças, né, dependendo do grau de desnutrição, possa até vir a óbito. A gente sabe disso. É por isso, né, e é por isso que aqui é uma proposta do próprio livro de discutir, né, de realizar essas discussões, mas justamente para a gente perceber, porque na hora que a gente para para pensar no que a gente está ali
o que seria, né, de análise, a gente pode se sentir esse grau de seriedade, né, a gravidade do que estamos falando ou não. E por fim, temos aqui uma outra avaliação, até, né, bem em relação ao que a gente tinha falado no contexto anterior, avaliar o resultado de uma vacina que imuniza idosos com mais de 60 anos contra a gripe. Poxa, a partir do momento que você fala de vacinação, gente, você já está falando de algo que é sério, né? Muito sério. Tudo é sério, porque, afinal de contas, se eu estou trabalhando como bióloga, até mesmo ali na comparação de alguma coisa, ou querendo fazer a proposta de um plantio em áreas que normalmente não é frequente, tudo é sério, né? Mas existem situações que eu coloco em risco a vida e a qualidade de vida de alguém, existem situações em que não necessariamente estou fazendo com que ninguém necessariamente corra riscos, né? Então, aqui nesse caso, quando fala de vacina, já nos acende um grau ainda maior de necessidade de cuidado, né? E quando a gente ainda fala de idosos, parece que ainda está expondo ainda mais, né? Por quê? Em função da faixa etária, em função do sistema imunológico debilitado, é uma faixa etária mais susceptível a ter problemas. Então, em virtude disso, né? Que aí também esse grau, nível de significância de 0,01% seria o mais aceitável nessa situação, tá bom? Bem, então só para a gente ter essa noção, para a gente verificar, por isso que eu sempre coloco aqui para vocês, né? Para a gente sempre tentar praticar, verificar em relação àquilo que a gente está falando com aquilo, né? Que nós porventura poderíamos ali decidir se fosse uma situação real de experimento. Bem, e a gente? A gente pode rejeitar uma hipótese, sendo que ela seja verdadeira? Hoje, no iniciozinho da aula, eu estava conversando sobre isso, né? Eu cheguei a falar sobre isso com vocês. Não sei se vocês se recordam. Bem, então agora que a gente vai verificar aqui. Porque sim, eu comentei com vocês, existe uma margem de erro. Por mais que a gente queira, é isso que a gente acabou de verificar, né? Colocar o nível de significância, às vezes, o menor possível, né? Para que a gente tente minimizar os erros, mas sempre existe a possibilidade do erro. Nada é necessariamente 100%, né? Então, diante disso, reconhecendo isso, né? Essa possibilidade de erro é que normalmente a gente mais uma vez analisa o que a gente está tratando. Olhem só, olhem como que a bioestatística ela precisa que a gente reconheça o que de fato a gente está fazendo no nosso experimento. Não é simplesmente, né, fazer, executar. Não, a gente tem que pensar, porque isso tudo é pensado antes. A gente tem ali, né? A gente vai estar ali elaborando, a gente está pensando, a gente está imaginando e tentando se precaver, se proteger. Afinal de contas, eu quero fazer um experimento que seja de qualidade e que eu possa publicar, que eu possa falar para todo mundo de que aquele trabalho eu fiz e de que ele possa ser útil, né, para alguém em alguma circunstância. Então, a gente não faz isso de uma maneira aleatória. Então, diante disso, né, que a gente tem esses erros, e vocês vão ver que vai chegar uma hora que a gente vai tentar. Por quê? Tentar o quê? Tentar evitar um tipo de erro. Porque eu tanto posso errar, como a gente fala que é o erro do tipo 1, como o erro do tipo 2. O que são esses erros, tipo 1 e tipo 2? Eu posso errar imaginando, né, que atribuindo uma diferença às médias, enquanto na verdade elas não existem. Eu posso achar que uma coisa é diferente da outra, só que na verdade elas não são diferentes. Ou seja, é um falso positivo. Agora eu posso cometer o erro do tipo 2, que é o contrário. Quando ele atribui-se igualdade, quando as médias são diferentes. Só para, não, isso daqui, ó,
isso daqui é igual, né? Isso é igual a isso. Mas, na verdade, não é. Elas são diferentes. Ou seja, é um falso negativo. Eu falo que não tem diferença, mas, na verdade, tem. Ou seja, é um falso negativo. Então, é isso que a gente trabalha muito. Erro do tipo 1, ou erro alfa, erro do tipo 2, ou erro beta. Olhem só, né? A importância do teste de hipótese. Como que pensar nisso, né? Como que isso, na verdade, ali, ao pensar, ao analisar ao seu experimento, as suas questões, como que isso é importante, como que isso, na maioria das vezes, as pessoas nem imaginam que tem tanta coisa que precisa ser pensada, né? Tem a hipótese de nulidade, lembra aquele H0 que eu falei com vocês inicialmente? E tem a hipótese alternativa, que é aquele H1, né? Então é um outro. Luciene, você me falou que vai chegar um momento que eu vou escolher qual tipo de erro que eu quero evitar mais. Isso mesmo, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Esses tipos de erros são antagônicos, ou seja, eu não consigo controlar conjuntamente, simultaneamente, esses dois erros. Eu sempre vou verificar qual que é mais difícil, qual que seria mais preocupante eu errar. Falar que não existe variação e existir, né? Falar que existe variação e não existir. Não, parece até que a gente está filosofando para a vida, né? Mas é isso que a gente tem que parar e pensar, né? Por isso que a gente tem que escolher o erro, ou o erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2 no seu experimento. Olha só, eu adoro essa imagem, porque eu acho que ela coloca para gente muito bem o que seja o falso positivo, o falso negativo, o erro do tipo 1, o erro do tipo 2, enfim, eu acho que ele demonstra para qualquer um aí, a olhos vistos, o que sejam esses erros, tá? Então, olha só, o que é o erro do tipo 1 ou o falso positivo? É alguém chegar, né? Imagina, um médico chegar e falar para um indivíduo do sexo masculino, tá? Em absolutamente situações de normalidade, né, gente? Porque hoje tem tantas possibilidades aí, enfim, deixa quieto. Aqui, né? Você chegar e analisar e ver o indivíduo do sexo masculino e falar assim: você está grávido. Ou seja, ele não está grávido, você está agindo com erro de falsidade, né? E você está fazendo um falso positivo. Por quê? Você está falando que ele está. Você está falando que ele é positivo, o teste deu positivo, mas ele, na verdade, é negativo. Então, esse é o erro do tipo 1. Agora, olhem a situação do erro do tipo 2. É um médico chegar e falar para uma mulher que está grávida, ela está grávida, mas falar para ela, falar assim, não, você está errada, isso não é gravidez, não. Ou seja, você falar um falso negativo. O indivíduo é positivo, mas você está falando que não é, não. É um erro que a gente fala que é o erro da ignorância, tá? Então, o erro do tipo 2 é um falso negativo. O erro do tipo 1 é um falso positivo, né? Olhem, e aí que avaliar. O que será, o que talvez fosse mais perigoso mesmo, que iria conferir maiores prejuízos. Você falar para alguém que ele está grávido e ele, na verdade, não está, ou você, uma mulher, né, que está grávida, que precisa fazer o pré-natal, que precisa redobrar os seus cuidados com a alimentação, às vezes até mesmo, né,
com transmissão de doenças, porque ela possa se tornar mais susceptível, como a gente sabe, que inclusive atua sobre o sistema imunológico, né, do nosso organismo. Então, qual que será, talvez, um erro mais gritante nessa situação? Qual é o erro que talvez você poderia conferir, né, maior prejuízo a esses indivíduos? Então, é isso que a gente tem que pensar. E eu vou utilizar esse slide como nosso ponto de corte. Estamos no nosso horário de intervalo e a gente volta a partir dele, tá bom? Aproveita aí para um descanso e a gente volta já já. Beijão!